Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a psicóloga Verônica Marques. E a gente vai falar hoje sobre a dor no consultório psicológico. A Verônica, ela é psicóloga do núcleo ampliado de saúde da família e especialista em psicologia da saúde e hospitalar. É com ela que eu vou conversar, daqui a pouco ela vai estar entrando e a gente vai conversar um pouquinho nesse Conversa com o Especialista sobre como que as dores estão se apresentando cada dia mais no consultório psicológico. Ela vai falar das experiências dela, de como essas vivências estão acontecendo no dia a dia, como hoje a vida está tendo uma demanda maior dessas pessoas com dores. Vamos esperar ela entrar. Seja bem-vinda Raquel, seja bem-vindo Felipe. E a Verônica vai conversar com a gente sobre isso. Como que as dores estão se apresentando nesses consultórios psicológicos. Ela vai falar sobre a experiência dela, a experiência com as colegas dela, sobre as conversas que elas têm. E a gente vai poder aproveitar isso tudo aqui, aproveitar esse aprendizado. Vamos deixar ela entrar aí e a gente já vai começar. Vamos nessa! Bom demais, essa live vai ser boa demais. Vambora, vambora. Aí, psicóloga Verônica Marques, vamos chamá-la. Vou arrumar aqui para ficar mais centralizado para vocês, ficar mais bonitinho. Olá, Verônica, seja muito bem-vinda ao Conversa com o Especialista. É um grande prazer ter você aqui, ainda mais para conversar sobre esse tema que é um tema maravilhoso, que é a dor. Oi, Rafa, boa noite. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Obrigado eu, Verônica. Eu fiquei encantado com o nosso papo que a gente teve preparando a live, onde você me colocou como que essas pessoas, cada vez mais, a gente tem uma demanda no seu consultório mesmo das pessoas com dores, né? E como que a psicologia pode ajudá-las. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que anda essa demanda, né? Como que você vê a dor no seu consultório. Certo, realmente, tem aumentado bastante essa demanda. Independente do transtorno de base ou da dificuldade emocional que o paciente chega para atendimento psicológico, ele vem também com a demanda de dor crônica. E aí Uhum. vem nas mais variadas formas, né? Vem em uma cefaleia crônica, né? Uma dor de cabeça que não passa. Vem a partir de dores musculares, ou alguns já chegam com um diagnóstico fechado mesmo, de fibromialgia, que você fala tanto aí, eu gosto muito de ver. Atendi um caso de espondilite, né? Ela chegou com outras demandas, mas tinha muita dor por conta disso. É, dores pélvicas, então vários tipos de dor, mas eles chegam sem saber, às vezes, de onde essa dor tá vindo, por que que ela vem. Então tá Uhum. acontecendo muito. Você falou que teve um grande crescimento, assim. Você acha que foi mais pela pandemia, sim, Verônica? Porque você já trabalha com psicologia, já tem, né, já tem tempos aí. Eu não sei te precisar quanto, que a gente já nem falou sobre isso, mas você acha que essa pandemia, ela potencializou essas dores que você vê no seu consultório, no atendimento que você faz aí em Goiânia? Os processos ansiosos, né, os processos depressivos, eles já trazem uma possibilidade de aumento da percepção da dor, né? Ou então das tensões por mais tempo, os processos inflamatórios, né? Então, o processo inflamatório do corpo mesmo relacionado à dificuldade para dormir, então, insônia aumentou demais, que é o que a gente falou um pouquinho, né? Sobre essa somatização mesmo. Tá acontecendo em várias áreas. E aí o sono interfere no humor, o humor interfere nas minhas emoções diárias, e isso Uhum. interfere na minha rotina e acaba chegando em uma dor. Ou
Pacientes também que vêm de um diagnóstico de algum adoecimento, esse caso mesmo, né, dessa paciente de espondilite. Ela é uma paciente que chegou com uma demanda de depressão grave. Ela já passou por diversos especialistas porque ela tem outros acometimentos da saúde física. Ela passa por um tratamento de câncer, ela ela tá com problema, descobrindo algum problema na vesícula, questão da tireoide. E o que a gente foi percebendo ao longo dos atendimentos? Como esse adoecimento, você pode falar melhor que eu, né? Espondilite é uma questão reumática, né? De inflamação e pode estar, assim, relacionada ao sistema imunológico. E a gente traz muito para essa questão da autossabotagem, né? A que nível essa autossabotagem se encontra, que o corpo pode estar vamos dizer assim, ele está atacando o próprio corpo, né? Então, essa autossabotagem, até que nível ela está nessa paciente? E aí, ao longo dos atendimentos, a gente foi percebendo que esse processo de autossabotagem, ele vem desde antes, desde a adolescência, inclusive, em questões, né, práticas do dia a dia, então, que ela se anulava como pessoa mesmo, Uhum. e isso interferia na rotina, no que ela tinha para fazer. Os processos de adoecimento vieram, o que acarretou mais dor, né? Mais questões emocionais. Então, ela teve que se afastou do convívio social por conta das dores. É, isso gerou mais questões emocionais. Então, é aquela questão dos ciclos mesmo, que acho que agora a gente vai falar um pouco, né? E essa paciente, como lá eu trabalho no sistema público, né, em Trindade. Uhum. E lá a gente faz, nesse lugar que eu atendo, a gente faz o atendimento clínico individual. Só que Ah, lá tem um centro de atendimento multidisciplinar. Então, essa paciente, ela foi encaminhada para lá, porque lá ela vai ter terapia ocupacional, fisioterapia, psicoterapia. Então, ela vai ter um atendimento multidisciplinar, que eles vão encontrar um plano terapêutico singular mesmo para que ela consiga ter benefícios, né? Porque realmente vem de várias demandas físicas e emocionais mesmo. que legal, cara, que legal. Essa integração, né, entre as áreas é uma coisa muito legal, né? Porque a gente está falando de a mente domina muito o corpo, né? Isso a gente fala muito, eu falo muito aqui, eu sei que você também tem esse pensamento Uhum. de que. E eu gosto muito de uma frase do Shediek, eu uso ela direto. Quem me falou pela primeira vez, eu não sei nem se é dele, eu estou atribuindo sempre a ele, mas eu não sei se é dele ou se é do Stefanelli, o sócio dele, mas que fala assim, que a mente mente descaradamente. Então, o que a gente já, eu gosto muito dessa, porque assim, você vê assim, o que a gente fala pra gente, o que a gente se convence, né, as crenças que são formadas, igual você falou aí, né? Você falou um pouco dessa sistematização que vem da fase de criança, que vem desse, a pessoa vem com processos já antigos, e ela vai criando coisas na mente dela, e ela vai alimentando isso com o tempo, né? Então, essa parte aí de vocês trabalharem a mente e, ao mesmo tempo, conseguirem aí em Trindade tratar o corpo também com as outras terapias é uma coisa fenomenal, que não é visto sempre, né? Um sistema É, bem integrativo, gostei. e a gente, por isso eu encaminho muitos pacientes para o seu conteúdo também, por acreditar tanto nessa questão de olhar para o ser na sua integralidade mesmo, né? Olhar para todas as facetas que ele apresenta e de fato entender que um causa o outro mesmo, ou um beneficia com que o outro apareça, né? E as questões, né? Então, o paciente chega para mim com a depressão, com processo de ansiedade. A depressão em si, ela já gera uma redução da produção de endorfina, né? Que já gera esse baixo limiar para tolerância e a dor. Então, o paciente já fisiologicamente mesmo vai sentir mais a dor. Uma paciente com fibromialgia, que eu atendi há um tempo, esse processo de autossabotagem, ele
passou a ser consciente depois do processo psicoterapêutico. Por quê? Na psicoterapia é justamente isso, a gente fazer essa reestruturação cognitiva, né? Ela sentia as dores, sente, né? Por muitos anos ela vem sentindo dores, essas dores difusas pelo corpo todo. E aí ela foi se acostumando com a dor. Não é assim mesmo. Então ela estruturou o pensamento de que é assim, eu vou ficar assim, remédio não adianta e tudo mais. E ela fazia esse processo meio que inconsciente. E a gente foi trazendo para consciência o quanto a rotina dela estava sendo disfuncional, o quanto a rotina dela estava sendo automática. Você falou sobre isso na live essa semana, né? Sobre o ciclo do automático mesmo, o ciclo vicioso, que eu tô no processo automático. E a gente trouxe para consciência o quanto ela poderia dar mais valor na vivência dela a partir dessa reestruturação cognitiva, a partir de um diário de dor. Então ela colocava, a gente foi trazendo essa possibilidade, o que eu estava fazendo para eu ter sentido mais dor, o que eu fiz para essa dor parar, e também encaminhamento para especialistas, né, para que ela pudesse ter orientação dessa outra parte. Mas na psicologia a gente faz muito isso, dessa reestruturação cognitiva, desse processo de tornar consciente essa autossabotagem, às vezes, de não dá, é assim mesmo, deixa do jeito que tá, a dor eu vou ter que conviver com ela e tomar remédio. Não, é uma parte que eu admito que, como fisioterapeuta, eu ainda tenho muita limitação nisso, né? Que eu vejo assim, que vocês fazem uma psicoeducação, né? Você começa a mostrar para a pessoa que aquilo ali não é a vida dela. Aquilo ali está sendo a vida dela, mas que ela não tem, que existe um prognóstico diferente. Aquilo ali ela não está, tipo, escrava dessa realidade, vamos colocar assim, né? E quando você falou para mim que vocês trazem essa consciência, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, que nem eu já te falei, eu sou casado com uma psicóloga também. E como a psicologia cognitivo-comportamental, igual você citou agora, ela traz essa clareza para a pessoa, né? Tipo, eu queria que você falasse um pouco mais disso, Verônica, porque eu entendo assim, sendo marido, né? Eu não entendo sendo. Mas Por tabela. essa parte de cognição, né, e comportamento, eles são muito abraçados, né? Então, para quem está aí assistindo, né, a terapia cognitivo-comportamental, a base dela é a questão da estruturação cognitiva mesmo. O que é isso? A cognição é o que eu penso, como eu avalio, como eu percebo as situações, as pessoas, ou como eu me percebo, como eu me avalio. E de onde que vem essa estruturação? Ela vem a partir da minha história de vida, do que eu entendi como certo, como errado, como bom, como ruim, experiências que eu passei que eu acho que eu quero repetir, experiências que eu passei que eu não quero repetir. E aí a cognitivo comportamental trabalha com isso. Por quê? Nem sempre o que eu avalio, o que eu percebo é de fato o real, né? Pode ter passado por uma distorção nessa cognição aí, pode ter passado por uma questão disfuncional do que eu aprendi, né? Então, a gente não traz verdades absolutas, a gente traz uma verdade que o paciente precisa construir sobre ele mesmo, né? E aí, nesses processos de dor, justamente a gente pensar o que o paciente está entendendo dessa dor. A gente falou um pouquinho sobre a questão dos ganhos secundários, acho que é interessante até nessa parte, porque a gente fala muito sobre ganhos secundários em qualquer tipo de comportamento da nossa vivência. Quando a gente fala dele em um processo de adoecimento, as pessoas sempre podem levar para um lado assim: ganho secundário quer dizer que ela fica mal para que as pessoas deem atenção. Talvez é um processo tão inconsciente, né, tão primário, que a pessoa não percebe isso. Mas vamos supor, uma mulher, esse tipo de história aparece muito no consultório. Uma mulher que trabalhou a vida inteira, sempre conseguiu fazer tudo, né?
passando dos seus limites físicos e emocionais. Então, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para trabalhar fora, seja o que for. Então, essa mulher, ela se sobressaiu nisso tudo. Só que chega uma hora que o corpo, às vezes, ele não fala, ele grita, né? Que ele precisa de autocuidado, que ele precisa de cuidado das pessoas, que ele precisa de carinho, atenção, rotina funcional. E aí ele começa a apresentar esses quadros de dor pelas tensões durante a vida, pelos hábitos disfuncionais que eu precisei adquirir, né, ao longo do tempo. E aí eu chego nesse processo de dor. E com isso, eu começo a ser cuidado, às vezes, eu começo a me cuidar. Então é através desse conflito mesmo, desse conflito físico e emocional, que a pessoa começa e ela tem a possibilidade, e na psicoterapia a gente traz muito isso, o conflito como uma possibilidade de fazer diferente. Opa, peraí, meu corpo tá me avisando que não tá legal assim, que a mulher que deu conta de tudo, ela precisa ser cuidada. Se não tem ninguém para cuidar, às vezes eu me cuido, eu me priorizo, né? E aí eu posso viver na dor, né? Então, nesses ganhos secundários, eu vou receber carinho, atenção, mas através da dor. Ou eu posso encontrar uma forma de reestruturar essa rotina, trazer hábitos saudáveis. Eu gosto muito de fazer trazer um material para os pacientes que a gente faz um controle de hábitos mesmo. A gente personaliza. O que você está querendo de meta mesmo? Aí a gente coloca, beber água, fazer atividade física, me cuidar, e a gente faz o que a pessoa está precisando. E aí ela coloca com cores que ela gosta, que ela fez, com cores que ela não gosta, que ela não fez, para no final a gente ver como é que ela está se cuidando nesse processo, né? Barato. Eu gosto muito disso, porque você traz, que nem você falou, você traz a consciência e parece aqui, né, na live a gente conversando assim, parece coisas muito básicas, né? Mas a gente sabe que o óbvio também precisa ser dito, né? Que o óbvio pra gente, para muitas pessoas, a gente sabe que pode fazer uma diferença na vida dela, né? Com Teve certeza. pessoas que eu converso, que eu falo assim, você sabia que para diminuir sua dor você tem que beber água? A pessoa fala, água? Eu falo, cara, você tem que beber água, porque você tem processos orgânicos acontecendo, né? E é muito legal quando você fala isso, porque você vê, na sua própria, como que vocês chamam esse caderno diário aí? Desculpa. Seria um diário mesmo? Tenho o diário da dor, vamos supor. O diário da Uhum. dor eu coloco dor, o que eu estava sentindo, o que eu fiz para melhorar, se eu não fiz nada. Esse controle de hábitos a gente personaliza com o que a pessoa está buscando e o que é bom para ela naquele processo. E aí ela vai colocando, né, durante todos os dias. Bebi água, rosa. Não bebi água, azul. Ela faz durante todo o mês para aquela questão que você fala sobre 1%. Sim. Trabalho muito nisso com eles, porque, não, eu comecei a semana não muito bem, vou terminar a semana não muito bem. Não, eu acho que eu posso ir meio a meio essa semana. Semana que vem eu tento um pouco mais, né? Então, para as pessoas não ficarem, já foi, deixa, essa semana continua assim. Então, é mais para essa visualização mesmo, para essa ideia de que quando eu recebo em troca o benefício de ir lá colocar uma cor que eu gosto, então a gente fala muito sobre esse reforço positivo que a gente recebe, né? Uhum. Então, fui lá e coloquei a cor que eu gostei, gerou um sentimento positivo, gerou uma sensação de bem-estar, gerou liberação hormonal. Então é isso que a gente busca, né? Em cada dia buscar coisas mais positivas, né? E aquele respeito, né, Verônica? Ah, eu tô rindo aqui porque a Ana colocou, tô com tanta saudade do chefe que eu tô de férias. Tô com tanta saudade do chefe que ela veio assistir a live. Ana, deixa de papo que você veio assistir a live por causa da Verônica, eu tenho certeza disso. Saudade. Mas uma das coisas que eu vejo também, Verônica, assim, né, que a gente estava falando dessas pequenas coisas, é que as pessoas elas acham que porque elas colocaram como meta que elas têm que tomar mais água, se elas negligenciam naquele dia, tem muita gente que não tem aquele carinho e afeto por ela mesma, né? A gente estava conversando durante a nossa montagem da live
que é muito mais fácil, a gente foi educado, né, para que a gente tenha carinho e cuidado pelos outros, que a gente tenha, assim, essa compaixão com o próximo, muitas vezes a gente se cobra demais, né? A gente tem um ser meio punitivo com a gente, né? Nossa, eu não consegui colocar meta, não consegui cumprir. E nem sempre a gente está bem, né? Tem um dia que a gente está melhor, então, cara, vamos comemorar as pequenas vitórias daquele dia. No outro dia não está tão bem, vamos ser afetivos com a gente também, com as nossas dificuldades, né? Todos somos humanos e a gente precisa ser afetivo com a gente também, né? Com certeza. E o que você falou sobre essa questão do mínimo que a gente traz de informação gera um benefício para a pessoa, é muito desse processo de psicoeducação que a gente faz na psicoterapia também. É algo assim que parece simples também, é a importância do sono. As pessoas chegam, elas não lembram de falar como que estão dormindo. Só aquelas que estão com insônia há muitos anos, elas já chegam falando. Mas aquelas que, eu tô acordando, aquela insônia de manutenção, né? Eu acordo durante a noite, mas eu durmo de novo. Ou então eu vou dormir muito tarde, acordo muito cedo, mas porque eu não consigo ficar mais na cama. E aí a gente fala, né, sobre essa questão do sono, da importância do sono em todas as suas fases do sono. Então, a gente precisa chegar a cada fase para ter um descanso mesmo, né? E fazer essa psicoeducação já traz para a pessoa, nossa, então quer dizer que algo que eu estou sentindo pode ser relacionado ao sono. E aí eu presto mais atenção nisso. Verônica, continuo com dificuldade para dormir. Vamos ver o que está causando isso. Tem alguma coisa que tem influenciado o celular, por exemplo? Eu acordo, pego o celular, me atrapalha voltar a dormir. Então vamos tirar o celular. Então a gente faz uma intervenção de higiene do sono, que é pensar sobre tudo que pode estar influenciando, né? Então, se eu acordo bem no outro dia, se eu acordo mais descansado, acordo com um humor melhor, acordo com vontade de seguir uma rotina melhor, né? Então, é trazer mesmo essas informações. Que eu falei para você na montagem, né? Os pacientes chegam um pouco assustados às vezes. Verônica, será que eu tô com um problema muito sério na memória? Será que eu tô com um problema? Será que eu tô desenvolvendo um Alzheimer? Alguma coisa assim? Aí a gente vai entender por quê, né? Dessa demanda, dessa angústia. O paciente tá naquele modo automático de vida. Faz 5 coisas ao mesmo tempo. E ele depois não se lembra de uma delas. Nossa, eu não lembro o que minha esposa me falou aquela hora. Mas eu estava no celular dirigindo e pensando no meu trabalho de mais tarde. Então, levar a informação de que a memória ela passa por estágios, né? Então, eu preciso estar atento, preciso compreender a informação, preciso armazenar para depois eu buscar ela. Faz essa diferença para a pessoa. Então, não, eu não estou com alguma coisa na memória, é só porque eu não estou atento a tudo que eu estou fazendo. E a gente trabalha a questão da atenção plena, né? Estar consciente do que está fazendo no momento. Não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Posso estabelecer uma rotina positiva também. Então, o Felipe está falando aí que é. Eu ia falar isso também. Mas essa questão da psicoeducação mesmo, ela é muito, muito válida para os pacientes. Eles conseguem assimilar bem e ver os resultados positivos disso mesmo, né? Você estava falando aí, eu me caracterizo em todas essas suas falas aí da atenção plena. Eu tento, eu busco ter atenção plena, mas eu sou um cara que faz muita coisa. Você precisa algum dia assistir uma reunião minha com o Felipe, pra você ver, porque eu sou esquecido, ele também. Aí ele anota num papel, eu anoto no outro. Eu não sei onde eu coloquei o meu, ele também não sabe onde ele colocou. Eu entendo. É complicado. Mas, Verônica, olha que engraçado. Você falou de uma coisa aí que eu acredito muito e eu tenho a mesma fala que você, por isso que é tão legal fazer uma live com pessoas que pensam muito próximo, né? É legal também fazer com pessoas que pensam totalmente diferente, porque abre Para a nossa expandir, cabeça, né? né? Mas a gente vê quando a gente faz uma live assim, que nem eu estou fazendo hoje contigo, você pensa também muito parecido comigo,
que a gente não está viajando, a gente não é um louco solitário que está querendo, né? A gente vê que isso acontece muito no consultório. Você no seu consultório psicológico, eu no meu consultório de fisioterapia, na minha academia terapêutica lá, e a gente vê realmente algumas pessoas. Eu tive uma paciente que ela estava com muita indisposição e ela tinha muita dificuldade de seguir. Deixa eu espirrar aqui. Perdão. Saúde. Ela estava, obrigado. Ela estava com muita dificuldade de seguir a rotina de treino dela, muitas dores, muito engordando o processo. E a gente foi conversar, ela falou que, olha que doido, ela só dormia com a televisão. E ela colocava o timer, e né, a televisão é aquele barulho, né? Então você não consegue relaxar na totalidade. E quando a televisão desligava, ela acordava porque não tinha o barulho. Não, não descansa, né? Não, não deixa descansar. A mente dela estava tão conectada ao barulho da televisão que ela nem percebia que quando a gente conversou, eu falei, então quer dizer que toda vez que a televisão desliga, você acorda para ligar a televisão porque você não consegue dormir no silêncio? Ela, é. Aí eu falei, você percebeu que sua cabeça está totalmente conectada, que tem que ter barulho o tempo todo? Ela, tipo, aquele, que nem você falou assim, que é o óbvio, né? Que pra gente fala assim, ai gente, mas quem tá envolvido no processo, igual você falou, quem está vivendo o automático, quem está no piloto automático, não percebe essas pequenas diferenças, né? E esse piloto automático também, ele é muito reforçado pela sociedade, né? Sobre a produtividade, sobre imediatismo, precisa ser rápido, né? Eu preciso de resultados rápidos. Verônica, quantas sessões eu preciso? Não sei, não sei. E eu tenho um caso de uma paciente que ela veio com um processo de ansiedade, crise de ansiedade já, ela já estava nesse processo. E a gente tudo relacionado a questão, tá chegando meu casamento, eu engordei muito nessa pandemia, minha ansiedade aumentou, eu preciso de resultados rápidos, mas eu não tô tendo ânimo, tô trabalhando muito. O que que eu faço? Aí a gente trabalhou essa questão do imediatismo, para esse Hum. entendimento de que não dá para ser no automático. Foi uma vitória para ela entender que não precisa ser para ontem. Tanto que ela voltou, né, para fazer os exercícios físicos, atividade física. Na segunda semana, ela falou, Verônica, eu tô um pouco desanimada, porque eu não vi resultado ainda. Aí eu falei, qual o resultado que você não viu? Ela, resultado físico mesmo, né? Não tô vendo coisa aqui diferente. Falei, e a enxaqueca que você me falou que parou de tomar o remédio há 15 dias? É mesmo, né? Nossa, eu tô mais disposta, verdade. Como ela trabalha em hospital, e ela faz plantão noturno, eles têm aquele tempo de descanso, né? Uhum. Antes, ela ficava muito cansada, não conseguia nem descansar nesse descanso, para você ter uma noção. Chegava em casa, dormia. Ela só dormia até praticamente o próximo plantão. E depois das atividades físicas, né, desse processo que ela colocou na rotina, que a gente fez ativação comportamental, né, que é justamente esse processo de iniciar para colher os resultados e aí sim eu me manter nesse processo. Então, o que ela foi percebendo? Nossa, minha enxaqueca melhorou bastante. Tô mais disposta. Eu chego em casa, não, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir tomar um café, eu quero encontrar uma amiga, eu não quero só dormir. E aí foi muito bom ela ir percebendo que aquele ciclo vicioso, né, estava acontecendo com ela. Então, eu me senti desanimada, não vou para academia, vou para o trabalho, lá eu fico mais cansado, chego em casa e durmo. Então eu entro nesse processo. E foi muito importante para ela ver que dava para ser diferente, que dava para fazer, colocar essa rotina mais positiva. Além da ativação comportamental, a gente fez os exercícios de relaxamento, né? De relaxamento passivo,
que é trazer o paciente para esse relaxamento consciente. Então, é como uma meditação guiada. Para quem quiser, é um recurso muito bom e que está na palma das mãos, está no celular. Então, procura por meditação guiada. É um processo em que você vai ser levado de forma consciente a relaxar o corpo, né? E o que ela me falou, Verônica, quando você pediu para eu relaxar o ombro, eu não vi que meu ombro estava tenso. Então, Então, essa questão com ela foi de relaxamento, de respiração, para que ela pudesse ir deixando um pouco essa tensão de lado, o uhum. imediatismo. E aí eu falei, é sobre essa questão do bem-estar que a gente está procurando. A questão física vai vir, ela é importante, a gente não tira a importância dela. Ela vai vir. Mas quando eu me deixo olhar para o que está agora, né? Para o que está acontecendo agora, o que está lá na frente vai ser importante, mas não vai ser a única coisa que eu espero, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Não, eu gosto muito, assim, você falando aí, eu fico me identificando assim, porque eu acredito, não identificando porque eu faço esse tipo de trabalho, não é isso. Identificando, Uhum. assim, porque realmente as pessoas, quando elas são, você falou aí da psicoeducação, né? As pessoas, você vê, o que ela precisava ver é que o problema dela não era que ela estava com sobrepeso, né? Você tirou uma coisa como se fosse, é quase uma mágica, assim, as pessoas não percebem. Você contando essa história, tá? A gente não falou sobre isso, mas a percepção que eu tenho. A pessoa não percebe que era imediatista. Ela Sim, percebe que ela vai ter um casamento, que ela precisa do resultado rápido, que ela precisa do... E aquilo ali dá uma aflição nela. Mas quando você fala, calma, mas olha só, beleza, você não atingiu o corpo que você quer, mas você percebeu que sua dor de cabeça baixou? A pessoa, nossa, é é, verdade. Cara, eu tô mais disposta também. Ela começa a se perceber, né? E é uma coisa sim, que as pessoas hoje em dia estão tendo muita dificuldade, né, Verônica? Assim, eu muito. vejo no meu trabalho aqui, eu acho que você percebe muito mais do que eu, como as pessoas têm hoje uma dificuldade de se perceber, perceber como que elas estão, as pequenas evoluções que estão acontecendo, se elas continuarem na mesma rota, para onde que elas vão ou não vão, né? Porque elas vão continuar do mesmo jeito ou vão piorar, na verdade. E isso é bem legal, né? É muito Pode falar. desse processo de autoconhecimento mesmo, de nomear sentimentos. Verão que eu tô sentindo angústia, eu tô sentindo. Não sei o que que é isso. É, isso quando chega no consultório. Na maioria das vezes, deixa passar. Então eu tô triste, mas eu não sei o que que é. Tô nervoso, mas eu não sei o que que é. Ou então eu não quero saber, né? E aí eu vou deixando passar, eu vou deixando. Costumo trazer muito uma analogia para os pacientes relacionada à viagem mesmo, a uma viagem. Vou fazer uma viagem. Eu posso fazer uma viagem focado só no destino, ou eu posso fazer uma viagem aproveitando também o caminho. E eu acho que é isso, o viver, né? A gente aproveitar esse caminho, porque senão eu chego lá na frente, olho para trás, né? O que que eu plantei nesse processo. Agora só eu tô vendo aqui algumas anotações sobre a questão dos ganhos secundários. Acho que é importante a gente falar um pouquinho mais. Eu Que a ia te gente perguntar só uma coisinha antes tá, disso. pode perguntar. Tá fora um pouco da sequência que a gente combinou, mas a gente já fez um aí de volta ali assim, não tem problema. A live é isso mesmo, a gente desenha para a gente ter mais ou menos uma rota, mas a conversa vai ficando fluida aqui, a conversa vai ficando gostosa, a gente vai levando. E eu vejo assim, você falou de algumas técnicas, né, que você usa aí. Você abordou um pouco das técnicas, e eu queria que a gente pudesse falar isso de uma forma mais sensível, porque eu lembro de três, tá? Tá. Você falou o caderno, você falou da respiração, que você usa como método de Sim. respiração. Uhum. E eu não sei se eu entendi errado, mas você também pede para as pessoas, para elas conseguirem, talvez, identificar os sentimentos, que são diferentes de emoções. Seria isso, né? É uma Isso. identificação, seria a percepção e identificação do que ela está sentindo.
o caderno com as metas e as pequenas vitórias, Uhum. né? E, cara, eu esqueci o terceiro já. Acabei de falar, esqueci. Ó, vamos lá então. Relaxamento e respiração são duas Perfeito. questões importantes. Então, para as pessoas que chegam, né, com processo de ansiedade, depressão, a gente vê a importância disso. A questão da reestruturação cognitiva, ela está em quase todas essas outras técnicas, né? Que é a do Uhum. diário da dor, a do controle de hábitos, a da ativação comportamental, né? Por quê? É tudo trazer para a consciência, trazer para esse processo racional, né? O que antes eu fazia de forma eu fazia sem pensar ou não tem que ser assim mesmo. Não, a gente vai trazer para consciência para reestruturar essa cognição, né? Então tá tudo um pouco dentro dessa reestruturação cognitiva. Então, basicamente, algumas das técnicas usadas são essas. Eu quis deixar um pouco mais evidente assim, mais Sim. coladinho, porque como você foi falando de várias, eu Uhum. fui anotando mentalmente aqui, mas você vê que minha anotação não foi tão precisa, né? Mas quando Uhum. você falou agora isso aí, o relaxamento, o que que todas essas outras entram, fica mais fácil da gente perceber Sim. como que é feito, tipo assim, um roteiro, né? Como que é feito um trabalho dentro da linha cognitivo-comportamental, como que é a parte psicológica pode ajudar nisso. Então, eu queria só dar esse fechamento antes da gente entrar nos ganhos secundários, que eu também acho super importante, porque a gente estava desenhando por essa linha e eu queria que você evidenciasse assim para ficar um pouco mais claro, pelo menos para mim, tá? Eu não sei o Certo. pessoal de casa, mas E essa questão dos ganhos secundários, né? A gente pensar que uma pergunta que eu preciso me fazer. Muitas pessoas chegam procurando a causa. Por que que dói? Por que que tá doendo, né? De onde que vem essa dor? Então, estava com uma paciente que há 12 anos tinha uma dor pélvica, já fez vários exames, acompanhamentos médicos, não encontra. A gente também não encontrou no processo psicoterapêutico ainda a causa. Mas a gente foi para essa parte do ganho secundário que antes era inconsciente mesmo. Então eu vou trocar a pergunta: por que que tá doendo? Não é tipo assim, não é por quê, para quê? Qual que tá sendo a serventia dessa dor, né? Eu precisei justamente dar esse tempo para mim. Então a gente foi percebendo que o não dizer não, eu não posso dizer não para o meu filho, não posso dizer não para o meu marido. Então eu fico sempre em segundo plano. Então ela não se cuidava, né? Não tinha uma rotina positiva. E aí a dor veio e gritou ali, né? E justamente quando ela entrou nesse processo de conflito, de quebra da homeostase física mesmo, as uhum. pessoas costumam esperar chegar nesse ponto, não vão antes para psicoterapia, ela começou a se cuidar, tirar um dia na semana para ir na psicoterapia. Então ela precisou dizer não para algumas pessoas, precisou parar um pouco do trabalho dela para fazer aquilo dali. E com isso a gente vê que às vezes não é mesmo esse processo de onde que está vindo, não, qual que está sendo a função. As pessoas estão me dando mais atenção, mas eu também estou me dando mais atenção. Então, às vezes, por isso que às vezes é difícil também do paciente sair de um processo de dor, né? Eu vou perder um pouco disso. Então, é onde a gente faz esse trabalho também de escolha. Eu vou escolher viver pela dor, né? Para ter esse reforço, esses ganhos secundários. Ou eu vou escolher reduzir essa dor, mas ter os benefícios que ela me trouxe de me cuidar, ter uma rotina funcional, ter uma rotina positiva, dizer não quando é preciso dizer não, para dizer sim para ela mesma, né? Então, acho que isso dá para exemplificar bem essa questão dos ganhos secundários para não cair no senso comum de que a pessoa tá daquele jeito porque quer somente.
Não, é reforçado mesmo, né? Não, e falando, só complementando a sua fala, tem muitas pessoas que o ganho secundário, ô Verônica, que nem você falou no início da live, né? Que as pessoas tiveram a vivência dessa forma, e de repente é um mecanismo que ela já desenvolveu, e ela não está tendo nem consciência, né? Porque algumas pessoas a gente sabe que no fundo ela tem uma consciência de que Sim. quando reclama de uma dor lombar ou de uma dor pélvica, como foi o seu exemplo, ela tem mais atenção da família. Mas isso várias vezes vem de um. Cara, quantos de nós não pegamos na hora que a gente está com um filho doente e coloca na cama para dormir com a gente, ou dá um carinho especial, e a criança nunca dorme na sua cama? Ela fala: opa, então quer dizer que toda vez que eu ficar doente, eu tenho o direito, eu ganho, né? O direito de dormir na cama com o papai e com a mamãe, que a gente vê vários casais Uhum. fazendo. Uhum. E isso acaba que vira assim. Então quer dizer que se eu tiver mais dodóizinho, se eu tiver mais amuadinho, eu tenho benefícios. E isso foi instalado na época de criança e a pessoa nem percebe que aquilo ela Uhum. continua como piloto automático, como subconsciente, ela continua usando essa estratégia, né? Muito bem Uhum. bolado. Bem. E aí depois eu quero falar com você sobre sua paciente, porque normalmente dor pélvica tem uma razão para a gente da osteopatia. Isso. Conversei um pouquinho com o Felipe, ele falou, pode levar pro Rafael que vai, que vocês vão Não, conversar. não vou falar aqui na live porque a gente vai ter que sair do nosso tema, mas assim, é uma coisa que depois eu quero conversar com você porque tem Certo. uma explicação bem lógica, assim, pra gente da osteopatia, a gente vê muito uma explicação dos porquês na área, tá? A gente Por tem isso que eu pacientes... gosto. Pode falar. Não, pode falar o que você fala. Por isso que eu gosto dessa questão do multi mesmo, porque é uma coisinha que você não sabe, o outro. É isso aí. Mas tem, depois a gente conversa sobre isso. Mas você vê assim, eu tenho pacientes que tiveram, a gente não vai falar sobre o câncer foi causado. A gente sabe que o câncer, normalmente, uma das coisas que traz o câncer para a gente são momentos de dor, de abandono que você não conseguiu gerenciar, né? E é muito doido isso, porque tem pacientes que a gente pega que quando tiver algum problema, alguma ruptura com filhos, começam a ter em regiões que teoricamente são ligadas aos filhos, como, igual a gente falou, útero, mama. E aí, quando você começa a conversar com o paciente, ele, pum, teve um trauma e depois daquele trauma ali ele desenvolveu algo nessas regiões. E é por aí que a gente vai conversar depois. Mas, Verônica, quando a gente fala de dor no consultório psicológico, que eu fiquei muito instigado quando você falou isso para mim, do aumento, né, e das percepções de dor. Você acha que as dores, assim, as pessoas acaba que, lógico, as pessoas sempre vão procurar um tratamento psicológico porque elas acham que precisam de ajuda. Mas você recebe pacientes que elas falam assim, cara, eu quero tratar como o exemplo que você deu, que você tem dois pacientes que têm um de fibromialgia e outro de espondilite. Elas Quando chegam a procurar porque tiveram uma indicação de um profissional, fisioterapeuta, ou de algum profissional que fala assim, cara, você vai precisar, nessa sua doença, cuidar dessa demanda psicológica. No caso do atendimento público, eles vêm muito pela demanda, pelos postinhos, né? Pelos postos de saúde. E é um clínico geral, mas essa é a questão. Eles chegam com a demanda principal emocional e depois a gente descobre a dor. Então, eles não chegam falando da dor e tudo mais, é no processo mesmo. Alguns, poucos chegam falando da dor a princípio. Então, é como se eles trouxessem a dor como algo secundário. Por quê? Às vezes eles entendem justamente isso. Dói porque dói. Não, às vezes tem uma causa, tem um fundo, né? E aí é justamente trazer essa percepção de que pode ter fundo emocional, pode estar relacionado a esse processo de psicossomatização, né? Então, é mais nesse sentido. Eles às vezes chegam achando que nem vai resolver o processo da dor mesmo. Não, vou resolver a minha depressão. A dor é algo secundário ali. A dor é com outro especialista que eu trato. E aí a gente traz essa questão
de ser multi, né? De trazer informação para que ele possa buscar um atendimento especializado e tudo mais. Não, eu perguntei porque, assim, eu mando mesmo, sabe? Eu Que mando bom. mesmo, assim. Quando, de verdade, eu mando mesmo. Por isso que eu estou te perguntando se você tinha demanda, porque quando eu percebo alguns tipos de doenças crônicas, de alguns problemas que a gente sabe que tem muito fundo emocional, eu já falo para o paciente logo. Teve um paciente que ficou bem bravo comigo, que eu fui atender, que ele foi fazer tratamento comigo, e a gente, na demanda, eu falei assim, cara, só que eu não consegui te tratar agora. Ele, mas por quê? Não sei o que. Eu falei, porque se eu te tratar, você vai ter recidiva na sua dor. Eu preciso que você procure uma psicóloga, que você trate essa causa. Ele também te responde anticonvulsivante, tá? Que você trate essa causa que é principal. A gente sabe que tem traumas e tem coisas aí que você precisa trabalhar, porque senão eu vou ser mais um fisioterapeuta na sua vida que eu vou passar e você vai tratar, amenizar sua dor e depois você vai ter recidiva e vai voltar com ela forte. Então, enquanto você não fizer isso, eu não quero ser mais um da sua lista. E o cara ficou muito bravo. É verdade. O cara ficou muito bravo comigo, aí fez uns 2 ou 3 meses. E aí ele me ligou de novo e falou assim: cara, eu tô fazendo a consulta psicológica, melhorou algumas coisas, mas eu queria refinar aí com osteopatia. Eu falei, cara, eu te atendo com o maior prazer. Porque o principal você já está fazendo. Por isso que eu te perguntei desse bate-bola, se aí rolava também, porque Sim. eu vejo que muitas soluções eu não vou conseguir dar. A fisioterapia não vai conseguir dar. Eu consigo amenizar a sua dor hoje, eu consigo te ajudar a controlar a sua dor, mas que nem a própria fibromialgia que a gente falou, né? Eu tenho várias e várias pacientes fibromialgicas que a gente sabe que quando tem alguma emoção, alguma exacerbação emocional, vou colocar assim, exacerbação mesmo o termo, porque elas estão ótimas e acontece um start, um gatilho emocional e pum, vem todo o trabalho minando. Então, essa parte da psicologia ligada à dor, eu acho uma das partes mais principais, assim. E, Rafael, o importante dessa sua conduta de encaminhar mesmo, não só fazer um trabalho que vai que vai gerar uma dificuldade posterior para o paciente, é não gerar uma distorção cognitiva, que seria, fiz uma vez, não deu certo, não vou procurar mais. Então, assim, eu uma uma percepção, distorci um Uhum. processo ali, porque eu não fui bem avaliado ou não fui bem encaminhado. Poderia ser diferente. Então, trazer essa informação faz com que a pessoa entenda, não é que não vai resolver, mas precisa de alguns outros passos para resolver. Porque a gente pega os pacientes que chegam, às vezes, com essa fala de que dói e sempre vai doer, é justamente por essa distorção cognitiva de que eu já fiz algumas coisas e não deu certo. Então, é só tomar remédio quando o remédio resolver, porque em alguns casos não resolve, né? É, e é isso. Então, essa distorção mesmo da realidade. Não, tem como ser diferente, tem como fazer diferente. Só que a partir da experiência dele, parecia que não. Então a gente traz para a consciência também essa reelaboração, né, de que dá para fazer. E quando você tem essa conduta, às vezes impede esse processo do paciente passar por uma dificuldade e talvez desistir do tratamento. E a gente faz muito essa questão do trabalho relacionado à adesão ao tratamento de outros profissionais também, né? Porque é um processo de adesão à psicoterapia e a qualquer outro tratamento que o paciente esteja fazendo, né? Da importância do paciente se tornar o centro do tratamento dele, então no hospitalar, né, que é uma área que eu gosto muito também, a gente traz muito esse processo de autonomia do paciente. E no consultório também, Autorresponsabilidade. né? Tornar ele responsável por aquele processo também, fazer com que ele entenda a importância dele. Acho que tudo isso que a gente está falando, tudo que eu vejo no seu trabalho, tudo que eu busco é dar qualidade de vida mesmo. Trazer a possibilidade de qualidade de vida, trazer o entendimento de que dá. Eu vejo pessoas com muita desesperança.
não dá mais. Dá, mas tem que ter, às vezes, força de vontade, às vezes, disciplina, às vezes, os profissionais que vão olhar mesmo pro lado certo, né? Mas dá. É qualidade de vida que a gente busca trazer para essas pessoas. Por isso que a gente está na área de saúde, né, Verônica? Por isso que a gente está, porque a gente é apaixonado pelo ser humano, né? Não tem jeito, né? É Várias isso aí. pessoas acham que a gente faz por trabalho, mas eu acho que a primeira coisa que acontece na gente quando a gente escolhe a área de saúde é a vocação mesmo, é um propósito, né, de ajudar. Lógico, a gente precisa de dinheiro, a gente cobra pelo que a gente faz e tem que ser pago mesmo, não tem jeito. Mas assim, quem não vai por esse intuito na área de saúde sai fácil, né? A Sai. pessoa começa, parece que não rende para ela e ela larga a área de saúde e vai tentar um concurso. Não estou falando que concurso seja ruim, mas ela, de vez em quando, eu tenho colegas que são fisioterapeutas e trabalham em uma área que não tem nada a ver com fisioterapia, por causa da, né? Uhum. E eu ia te perguntar isso, você já me respondeu, dessa que eu ia realmente perguntar se a adesão aos tratamentos se tornava maior. E você respondeu aí, lógico, se torna maior, porque a partir do momento que a pessoa entende que ela é responsável pelo próprio tratamento, a adesão dela é maior. Eu brinco, Verônica, eu não sei, você eu acho que não deve brincar assim porque você cuida da mente, né? Mas eu brinco com meus pacientes que eu sou responsável, eu, Rafael, sou responsável só por 30% do resultado dele. Se ele quiser me dar algum crédito, se eu conseguir o meu 100%, eu tenho 30% do resultado dele. O resto, 70%, tem outros profissionais envolvidos, tem a força de vontade dele mesmo. Lógico, a gente estuda pra caramba, mas a gente, é igual você falou, a pessoa não é físico, a pessoa não é só mente. Então, a gente coloca ali, ó, vamos supor, 30% para o saúde, para pessoa, fisioterapeuta, educador físico, seja ele que vai cuidar do corpo dela e tentar reduzir essas dores. Eu brinco assim, 30% você cobra lá do seu psicólogo, que não é comigo. E os outros 40%, tem algumas pessoas que falam até 50%, é a própria força de vontade, é você o fazer, você se respeitar, você realmente ter essa. Opa, hoje não foi legal, hoje eu não cumpri minhas metas. Mas, cara, amanhã é um outro dia, eu vou ser melhor do que hoje, amanhã eu vou cumprir, não vou simplesmente chutar o pau da barraca e falar, semana que vem, igual você deu exemplo, né? Na psicoterapia não é diferente, não. Eu trago muito essa fala de são 50 minutos uma vez por semana, né? E o restante do que você vai levar, do que foi trabalhado, do que foi trazido para a consciência, do que foi percebido de disfuncional, como que você vai olhar para isso lá fora, como é que você vai abrir o olhar, expandir o olhar para essa nova visão que a gente está buscando aqui dentro. Então eu falo, da porta ali para fora, nada vai ser diferente. O que vai mudar é a sua percepção sobre tudo que tá acontecendo ali, né? E quem sabe chega nessas outras pessoas, nas outras situações. Mas também não é o intuito, porque senão o paciente fica amarrado mesmo no outro mudar, né? Eu preciso mudar e quem sabe chega na outra pessoa, nas situações mesmo. É já dizer Gabriel Pensador, né? O mundo muda com a mudança da nossa mente, né? Tem uma música que ele fala isso, né? Ele fala, Justamente. ele fala bem isso A mesmo, gente assim, fala que muito sobre o ser biopsico sócio-espiritual. Então é isso. É tudo isso, né? Tem um material que eu uso também, que é sobre a roda da vida, né? Só que é muito uhum. didático lá, né? Porque fica tudo separadinho. Eu brinco com os pacientes. Podia ser assim, né? A gente podia abrir uma caixinha aqui e eu vou mexer aqui no relacionamento. Não, não é não. É tudo junto mesmo, mas a gente tem que organizar essa bagunça. Eu uso muito a roda da vida. Eu brinco com os meus pacientes quando eu falo sobre a roda da vida, que eles falam, né? Ah, mas eu não sou um ser dividido entre trabalho. Aí eu falo, não, mas é porque você está vendo a roda parada. Você imagina que ela está assim, ó, e você tem que acertar o botão que você está querendo trabalhar, mas a roda não parou, ela não. Não, deixa eu trabalhar. Ela continua girando, bicho. E você está tentando melhorar como pessoa, mas seu trabalho, o chefe está te fuzilando. A sua mulher que chega em casa, ela está estressada com você. A roda tá assim, ó. Então é tipo aquele roda Justa. da fortuna, né? Acerta Ou,
o negocinho. Não, cara, não é assim. Se Gostei fosse dessa. fácil, porque a roda tá, cara, não tá assim, não tá estático. Tá assim, ó, você tá tentando cuidar da vida e o profissional tá te cobrando. E você tá tendo a demanda de não dormir hoje. Meu filho hoje não deixou eu trabalhar. Não sei, meu irmão, tá tudo na dinâmica, tá na roda mesmo. Então, a roda gira, né? Então, a dinâmica é essa. Ô, maravilha, maravilha. Ô, Verônica, eu tinha certeza que a live ia ser isso tudo que você trouxe pra gente. É sério, eu fico muito feliz de fazer live. Eu falei isso no início, eu fico muito feliz de fazer live com psicólogos. E eu tive o grande prazer de ter você aqui, de você ter aceitado esse convite, porque a gente vê assim que os pensamentos, por mais que pareçam muito, né? A gente tem um pensamento parecido, mas a sua vivência e a sua área de atuação te leva para um âmbito que eu sempre aprendo aqui. Hoje eu aprendi mesmo, assim, esses exercícios, essas coisas, essas dinâmicas que você faz, realmente eu vou, não é roubar, mas eu vou usufruir desse conhecimento que você trouxe para a gente hoje e tentar melhorar como terapeuta, na minha parte, assim, né? Tentar melhorar essas dinâmicas, porque realmente um caderno, eu faço muito caderno da gratidão com os meus pacientes, mas eu nunca fiz Muito um bom. caderno da. Você vê, eu nunca fiz um caderno da dor. Eu pergunto para eles, mas eu, apesar de trabalhar com dor, isso eu admito aqui publicamente. Apesar de trabalhar com dor, a gente quantifica muito naquele EVA, né? Ah, como que tá a Uhum. sua dor? Ah, tá de 0 a 10, tá 8, não sei o quê, mas é uma coisa meio estática. E esse caderno da dor é muito legal, porque quando você falou, não sei nem se foi o que você falou, mas na minha cabeça já repercutiu assim, de quando a pessoa tem dor, qual é o sentimento que ela teve na hora em que a dor dela foi aumentada, sabe? Uhum. Deu esse start na minha cabeça. Então, Esse, cara, eu acho muito massa. esse material, depois eu até te passo. Ele pode ser usado para várias finalidades, mas é justamente isso. Tô com dor ou tive um comportamento de toque, tricotilomania. O que eu estava sentindo antes, durante e depois? O que eu fiz? Qual que foi o meu nível de desconforto com relação a isso? Então, traz essa possibilidade de consciência e da gente reavaliar aquilo dali durante o processo e mensurar também o quanto está melhorando, o quanto está se tornando menos frequente, né? Em quais momentos, quais são os gatilhos, né, para esse processo. Eu acho que os gatilhos são os principais, né? Se está tendo gatilho com menos frequência, se o Isso. gatilho está fazendo uma repercussão em menor intensidade. Achei bem bacana mesmo. Porque eu sempre pergunto, qual é o nível de dor? Hoje na sessão, como que você estava ontem? Tá, mas eu nunca perguntei, e aí, quando você sentiu a dor, o que que aconteceu com você antes? Uhum. Qual foi, de repente, o gatilho que te trouxe, né? Boa, excelente. Verônica, bom demais conversar com você, bom demais mesmo. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigado demais. Obrigado por ter trazido essa experiência. Obrigado vocês que estão em casa, que a gente sabe que o nosso bem mais precioso é o tempo, e as pessoas investiram esses, eu acho que 1 hora, 1 hora e 10, eu nem cronometrei, 1 hora que a gente está batendo um papo aqui, voa, que a gente nem percebe. Obrigado vocês que estão em casa por ouvir a gente. Obrigado, Verônica, pelo seu tempo. Vamos trabalhar. E depois a gente conversa sobre essa sua paciente de dor pélvica. Certo, quero conversar. Muito obrigada, eu que agradeço, Rafael. Não foi fácil, mas como você falou, depois que passa um tempinho fica mais tranquilo. Usei muita respiração, então funciona para estar aqui hoje. E diz aí que seu trabalho é excelente, que me ajuda muito a trazer essas informações para os pacientes. E eu indico muito seu perfil para que as pessoas entendam um pouco mais, consumam um conteúdo de qualidade no sentido de trazer benefício para a vida mesmo. A gente fica consumindo tanta coisa aí que às vezes não traz muito benefício, então quando tem quando tem perfis com esse conteúdo de qualidade, de ajuda mesmo para o dia a dia, eu indico mesmo. Obrigado, obrigado demais. Fico feliz demais, feliz demais. Verônica, estamos juntos. A gente vai conversar sobre sua paciente depois. Então tá Faço certo. questão mesmo da gente conversar e a gente vai ver essa nova luz. Gente, brigadão. Até mais, pessoal. Grande abraço, fiquem com Obrigada. Deus. Tchau. Um beijão. Beijo.